Este trabalho partiu da inquietação diante dos espaços livres residuais presentes nas nossas cidades, especialmente aqueles relacionados à desativação das linhas férreas. Enquanto nas ruas a vida pulsa em ritmo acelerado, esses locais parecem congelados no tempo, entre a nostalgia do passado e as possibilidades do futuro. Mas, apesar de aparentemente vazios, não estão esvaziados de significados, apropriações e expectativas. No Brasil, as ferrovias são exemplos marcantes do processo de obsolescência funcional, que repercutiu diretamente na organização espacial de nossas cidades e gerou uma quantidade e diversidade significativa de remanescentes. No país, as experiências de conversão desses espaços em parques públicos são incipientes, constituindo-se um vasto campo para a arquitetura paisagística. Desta forma, esse trabalho se debruçou sobre esses espaços, entendendo-os como elementos ativos, capazes de ativar novas dinâmicas biofísicas, urbanas e socioculturais na paisagem. Tal reflexão foi materializada em um ensaio projetual para o Parque Beira Linha, implantado em um antigo leito ferroviário na região nordeste da cidade de Belo Horizonte. Esta área se mostrou pertinente por se tratar de um dos poucos espaços livres, remanescentes e com dimensão expressiva no tecido consolidado da cidade. Ela está localizada entre importantes vias regionais e próximas a equipamentos de uso coletivo. Além disso, possui diversidade em termos de uso e ocupação, com grande presença residencial, o que potencializa sua futura apropriação. Em termos ambientais, é margeada pelo Ribeirão Onça, um importante afluente do Rio das Velhas, e apresenta possibilidades de conexão com outros espaços livres da cidade. Com a desativação do trem na década de 70 e como estratégia para controlar a ocupação das faixas de domínio da ferrovia, foram implantados no local uma série de campos de futebol de várzea frequentados por times amadores dos bairros do entorno. Além dos campos, observam-se algumas apropriações espontâneas, em especial pela Vila Esplanada, que se situa bem em frente do terreno e que ali promove eventos comunitários, além de brincadeiras infantis e cultivo de pequenas hortas. A análise da área de estudo investigou as inter-relações entre os espaços livres e ocupados e o sítio paisagístico como um todo, para que fossem levantados os problemas e as potencialidades em relação ao parque urbano proposto. A narrativa projetual partiu da premissa do parque como integrante do sistema de espaços livres da cidade e como um produto em processo, inconcluso. Esta abordagem forneceu os subsídios conceituais para a definição dos princípios projetuais. Estes princípios foram desdobrados em dispositivos de projeto, entendidos como uma combinação de elementos pré-existentes e propostos, dispostos de forma a impulsionar novas dinâmicas na paisagem. A conectividade foi traduzida na interligação do parque aos demais espaços livres do entorno, permitindo a recuperação biofísica do sistema. E também na criação de uma série de percursos que viabilizariam a articulação entre bairros e equipamentos atualmente fragmentados. A diversidade foi traduzida no estímulo ao crescimento das plantas espontâneas associadas às espécies nativas, favorecendo a biodiversidade local. E também na proposição de estruturas flexíveis que permitem atividades diversas no tempo e no espaço. A visibilidade foi traduzida no aumento da percepção dos processos naturais, tais como a descanalização do Ribeirão Onça e a implantação de jardins filtrantes, que contribuiriam para a drenagem urbana. E também na ampliação da permeabilidade visual entre o parque e os espaços edificados do entorno, diminuindo a sensação de vulnerabilidade e favorecendo a sua apropriação. Por fim, como contribuição do trabalho, destaco a possibilidade de pensar criticamente a destinação a ser dada aos espaços residuais ferroviários no Brasil. Neste sentido, o ensaio projetual do Parque Beira Linha
não se restringe ao seu contexto local, mas pode instaurar reflexões sobre as possibilidades de intervenção em espaços análogos, especialmente no que tange ao método e às formas de abordagem.